E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui para falar um pouquinho sobre os detalhes no nosso visual e a importância que cada detalhe tem para o trabalho de visagismo. Então se você é profissional, já trabalha com visagismo ou está estudando, está aprimorando isso para colocar nos seus atendimentos, ou simplesmente é curioso, quer saber um pouco mais a respeito do assunto para poder conversar ali com o profissional que te atende, fica com a gente até o final desse vídeo, tá bom? É isso, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os detalhes e a importância que esses detalhes têm durante o trabalho de visagismo. Bom, primeiro, exatamente nos pequenos detalhes que acontece a separação entre sucesso e fracasso em cada um dos meus atendimentos. Então, se eu não prestar atenção em cada detalhe, dificilmente eu vou ter êxito no resultado que eu vou entregar. Então a primeira coisa que eu preciso é treinar a facilidade de migrar do lado direito para o lado esquerdo do cérebro para que eu possa observar todos os detalhes a respeito do meu cliente. Não adianta eu ficar atento só na parte estética, na parte visual e esquecer um pouco da parte auditiva, do que o cliente está me falando, né? E não adianta ficar prestando atenção só na parte estética, só na parte auditiva e deixar de lado, por exemplo, o que o cliente me mostra com as expressões corporais, faciais e por aí vai. O importante para o visagismo é que eu esteja atento a todos os detalhes. Se eu não conseguir ficar atento a todos, eu tenho que tentar observar o maior número possível de detalhes. É exatamente nos detalhes que a gente tem os pontos de acerto e os pontos de falha. Tá? Se eu trabalho com pressa, se eu atendo um monte de gente no meu espaço, no meu dia a dia, dificilmente eu consigo focar nos detalhes. E exatamente aí é que está o meu diferencial. Se eu não consigo dedicar atenção a cada um dos itens que o meu cliente está me mostrando, dificilmente eu vou ter êxito no meu trabalho. Tá? Então, dica essencial, ficar muito atento aos detalhes. Tá? E dentro dos detalhes, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a respeito de formato de rosto. Esses dias eu recebi um contato de um cliente que ele viu uma foto nossa no Instagram, antes e depois, tal, gostou da transformação, procurou a gente. O motivo da procura dele, a intenção da procura dele era saber o formato de rosto. Aí aquilo me instigou, falou, poxa, ele quer simplesmente saber o formato de rosto, ele não queria consultoria, ele não queria mais nada, ele só queria saber o formato de rosto. Legal, daí, para que saber o formato de rosto? Tá? Primeiro a gente entra numa discussão de quantos formatos existem, existem 6, existem 7, existem 8, 11, independente de quantos formatos existem ou quais existem, o mais importante quando a gente pensa em formato de rosto é fazer a leitura correta, a leitura adequada de cada uma das linhas que estão nesse rosto. E aí, independente do nome que a gente dê para cada formato de rosto, ou que eu nem dê nome, eu tenho que saber fazer a leitura de cada linha presente nesse rosto. Tá certo? Então essa é uma coisa importante quando a gente fala em formato de rosto. Mas eu entendo, é comum, muitos clientes procuram a gente falando, poxa, mas a minha curiosidade é saber o meu formato de rosto. Poxa, mas por que será que eu quero saber meu formato de rosto? Porque a maioria das pessoas busca fórmulas mágicas, busca caminhos que automatizem o processo do visagismo ou da adequação da imagem. Então, vamos falar, meu formato de rosto é um losango, então eu sei que eu preciso fazer isso, isso, aquilo para transformar ele em retângulo, para transformar ele em oval e por aí vai. Sem saber exatamente o que se deseja com cada uma dessas linhas. Então o principal no visagismo não é simplesmente saber o formato de rosto ou saber qual é o formato de rosto, mas sim saber interpretar o que cada uma daquelas linhas no formato do rosto ou nas feições querem dizer, querem transmitir ou vão transmitir para as outras pessoas na minha imagem. Então isso é muito mais importante do que saber especificamente qual é o formato de rosto. Legal, depois que o cliente descobre qual é o formato de rosto dele, o que ele faz com essa informação? Ele fica perdido, ele começa a buscar soluções que vão padronizar o visual dele, vão criar algo esteticamente padrão. Tá? E isso vai totalmente contra o que a gente busca com o visagismo. A ideia do visagismo é exatamente a gente fugir dos padrões, fugir da padronização e buscar total personalização
no visual de cada pessoa, de cada cliente. Tá? Então, o estudante, o profissional, a pessoa que pesquisa visagismo, ela tem que ter isso, ela tem que ter essa vontade de personalizar. Esquecer o que está na moda, esquecer o que está todo mundo usando, o que está todo mundo pedindo, qual é a cor do momento, qual é o corte que todo mundo quer, a unha que a roupa que está todo mundo usando. É lógico, a gente leva isso em consideração, porque tem gente que gosta disso, mas o ponto principal do trabalho do visagista deve ser a personalização e não a padronização. Então essa é uma sugestão muito bacana para dois grupos que podem estar assistindo esse vídeo. Primeiro, um grupo de clientes, então você, cliente, que se interessa, que quer entender um pouco mais, que quer conhecer, quer fazer algum trabalho relacionado ao visagismo, procure um bom profissional que trabalhe com essa personalização, que não se preocupe em fazer aquela coisa mecânica, padronizada, sabe? Que todo mundo sai do salão exatamente do mesmo jeito, quando a gente fala em cabelo, né? E você que é profissional, a mesma coisa. Tente sair de um atendimento mecanizado, atendimento automatizado. Busque personalização no seu trabalho. Tá? Entregue para o seu cliente algo que ele perceba que é feito exclusivamente para ele. Tá? Ele não vai sair dali e falar, ah, legal, estou com a barba da moda, está todo mundo usando. Fiz um fade, um degradê que está todo mundo usando. A ideia não é essa. A ideia é sair com um visual que eu olho no espelho e fale, caramba, tá bacana, tá transmitindo exatamente o que eu queria transmitir. A emoção, a sensação. E as pessoas vão perceber isso no meu visual. Tá? Então, dica, para cliente, quem for cliente que quer fazer algum trabalho de visagismo, procure um bom profissional. Alguém que vai trabalhar de forma séria com o visagismo. E para quem é profissional, se não se sente seguro, vai se especializar, busquem sites, busquem fóruns de discussão, busquem livros, busquem cursos, mas tentem trabalhar buscando a personalização no trabalho ao cliente de vocês. Legal? Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.